Olá, estamos de volta para mais uma videoaula. Estamos falando a respeito da Palavra de Deus. É uma videoaula que estamos fazendo para o CEAP de Colina e também para todos quantos acessarem o canal do YouTube, tanto da Igreja em Piracicaba quanto do CEAP Colina. Antes de mais nada, nós queremos fazer uma oração, porque em tudo nós dependemos do nosso Senhor e precisamos da sua bênção. Acompanhe nessa oração, me acompanhe, por favor, para nós estarmos todos juntos na presença do Senhor. Senhor Jesus, nós invocamos o teu nome, porque nós precisamos que o Senhor esteja conosco. Sem a tua presença nós não temos nada, Senhor. Ó Senhor Jesus, nada tem valor sem o Senhor. Nada tem sentido se o Senhor não estiver presente. Muito mais quando falamos a respeito da Tua Palavra, a respeito da Bíblia Sagrada. Senhor, nós queremos que o Senhor venha nos falar, venha nos atrair, venha nos capturar, Senhor. Capturar nosso coração para amarmos cada vez mais a Palavra do Senhor, para investirmos nosso tempo na leitura, no estudo, na prática da Tua Palavra, Senhor. Ó Senhor, nós te amamos e amamos a Tua Palavra. Abençoe todos aqueles que estão nos vendo agora. Senhor, abençoe nossa aula. Senhor, que tudo esteja debaixo do Teu governar. Ó Senhor Jesus, como precisamos de Ti. Muito obrigado, Senhor, e esteja conosco. Amém. Eu sou Alexandre ABC, da Igreja em Piracicaba, e estou aqui auxiliado pelo nosso irmão Valdinei Barrios, que está fazendo a gravação. E nosso intuito é levar para vocês as lições para o CEAP, as lições a respeito da Palavra de Deus. Semana passada nós falamos sobre a composição da Bíblia. A Bíblia se compõe de 66 livros, sendo 39 do Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento. Nós vimos também cada autor dos livros, a época em que foram escritos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. É maravilhoso a maneira com que Deus arranjou para que a Bíblia estivesse à nossa disposição hoje. E eu queria reforçar que sempre que formos à Bíblia, nós precisamos contatar nosso Senhor, nós precisamos da presença do autor, para estarmos junto com ele, nos familiarizando com o seu falar através da Bíblia, que é a Palavra de Deus. Tem uma história até para contar. Eu queria falar a respeito de uma experiência de uma jovem que comprou um livro numa livraria, e ela foi para casa com muita expectativa daquele livro. Mas quando começou a ler o livro, ela não passou do primeiro capítulo, porque achou aquele livro entediante, parece que as coisas não fluíam na sua leitura, e ela abandonou o livro. E num momento posterior, ela fez uma viagem de navio, uma viagem longa, e durante essa viagem ela conheceu um jovem, e conversou bastante com esse jovem, até mesmo se enamoraram. E depois esse jovem foi para o seu destino e ela voltou para sua casa, mas ainda assim se correspondiam e tiveram bons momentos de convívio ali, de convivência. E ela estava sempre pensando naquele jovem. E um dia ela lembrou do livro e foi pegar aquele livro para ler novamente. E quando ela viu que aquele livro foi escrito exatamente por aquele jovem que ela conhecera na viagem, e aí, a partir de então, esse livro passou a ter uma outra conotação para ela, e ela passou a ter uma outra visão a respeito daquele livro, e aquele livro já não era mais entediante, mas era muito apaixonante, porque ela conhecia o autor, ela conhecia um pouco do coração do autor. Então, essa é uma ilustração de como, muitas vezes,
ao ler a Bíblia, se nós deixarmos o autor de lado, não conhecemos o autor, parece que as coisas também não vão fluir muito bem na nossa leitura. Mas se nós conhecemos o autor e passamos a conhecê-lo mais e mais, através da própria leitura da Bíblia, nós vamos nos apaixonar mais e mais pela Bíblia. É uma história que ilustra como que nós devemos nos relacionar com a Bíblia. Por conhecer a Deus, nós amamos o que Ele escreveu. Tá certo? Bom, então, vamos para a nossa lição de hoje, vamos falar da Palavra de Deus, que é o nosso assunto. E hoje vamos falar uma breve história da Bíblia. Vamos falar de alguns assuntos, de alguns itens a respeito da história da Bíblia. Claro, breve, porque não dá para contar toda a história. A história da Bíblia é muito linda, é maravilhosa ao longo dos anos, como ela foi composta, como ela foi, como foram agrupados os livros da Bíblia. Tudo isso está debaixo do arranjo de Deus e nós precisamos realmente apreciar. Mas nós só podemos contar uma breve história aqui. E dentro dessa breve história nós vamos ver as línguas originais das Escrituras Sagradas. Em que línguas a Bíblia foi escrita originalmente? Depois nós vamos ver também o cânon da Bíblia. Nós vamos falar com mais detalhes o que é o cânon da Bíblia. Também vamos ver sobre os livros apócrifos. Todos esses termos nós vamos entender passo a passo, nós vamos explanar esses assuntos. Vamos ver também, os manuscritos da Bíblia são confiáveis, plenamente. A Bíblia nas línguas modernas, nas línguas atuais. E também vamos ver qual é o tema da Bíblia. Eu creio que hoje nós vamos ver até o item 3, os livros apócrifos. Então nós vamos ver aqueles 3 primeiros itens e na outra semana nós continuaremos com os demais itens. Tá bom? Vamos avançar. A Bíblia é um item magnífico que Deus deu de presente à humanidade. Ele se envolveu de forma intensa na execução dessa extraordinária obra. Sua ação na produção da Bíblia foi oculta, misteriosa. Ele não usou poderes miraculosos, e sim homens e materiais comuns. Deus criou um meio de comunicação permanente com a humanidade. Algo miraculosamente normal, embora divino. Ele queria se conectar com o homem. Usando termos atuais, conectar. A gente gosta de estar conectado, não é verdade? Quando nós chegamos em algum lugar, nós queremos saber se tem Wi-Fi ali, se podemos conectar nosso celular, porque queremos conectar com os nossos grupos do WhatsApp, nossa família, as pessoas têm que saber onde eu estou, e a gente tem que estar em comunicação constante. E Deus também quer conectar com você, Deus quer conectar conosco. E Deus, então, Ele criou, Ele elaborou, Ele fez esse livro magnífico que é a Bíblia. Através da Bíblia, de uma forma normal, usando homens, usando materiais normais. Vamos falar dos materiais de hoje, papel, tinta. Claro, na época mais antiga, pergaminho, papiro, tábua, pedra, tudo isso para gravar a sua palavra, tá certo? Então Deus usou materiais comuns para poder se comunicar com o homem. Ele não fez algo miraculoso, assim, usando seu poder, como já falamos algumas vezes. Deus não disse, haja Bíblia e houve Bíblia. Não, pelo contrário, a Bíblia demorou séculos para ser escrita, ela demorou um tempo considerável, ela usou muitos homens para ser escrita, cerca de 40 homens, desde o Antigo até o Novo Testamento, muitas pessoas de diversas culturas, diversas origens,
e trabalhos, alguns eram reis, outros eram sábios, outros eram eruditos, outros eram simples, outros eram lavradores, outros eram apacentadores de gado, e assim vai. Então a Bíblia, pescadores, está certo? A Bíblia usou muitos tipos de pessoas para que se registrasse aquilo que estava no coração de Deus. Para quê? Para que Deus tenha um meio de comunicação permanente com o homem. Não é maravilhoso? Então, isso mostra qual que é o coração de Deus. Ele quer se comunicar com você, comigo. Ele quer estar conectado conosco. Aleluia. Deus criou um meio de comunicação permanente com a humanidade. Queria reforçar isso. Guarde isso no seu coração. Porque você tem uma Bíblia? Porque Deus produziu essa Bíblia de maneira oculta, mas é Ele que produziu, porque Deus criou um meio de comunicação permanente com a humanidade. Maravilhoso. Vamos falar agora das línguas originais das Escrituras Sagradas. Quais são as línguas que a Bíblia foi escrita? Vamos ver que Deus usou na época em que a Bíblia foi escrita: hebraico, aramaico e grego. Essas três línguas são as línguas usadas nos textos originais da Bíblia. Vamos repetir? Hebraico, aramaico. O aramaico são pequenas porções, mas está lá. E grego, ok? O hebraico usado na Bíblia foi o hebraico clássico, uma forma falada entre 1500 a.C. e até 400 a.C. Vamos falar um pouquinho mais sobre o hebraico. Tem várias curiosidades que nós podemos ver a respeito desse idioma. Depois, o aramaico. O aramaico é uma língua semítica, originária da antiga região de Arã, no centro da Síria. Foi a língua usada em diversos impérios da antiguidade. Vamos destacar o Império Babilônico. O Império Babilônico usava o aramaico. Por que aramaico? Porque vem de Arã, uma língua semítica. O grego usado na Bíblia, especialmente no Novo Testamento, é conhecido como koiné, que significa comum. Difundido por Alexandre o Grande, tornou-se língua comum no mundo mediterrâneo. Então nós vamos ver, Deus usou até mesmo essa questão do Alexandre o Grande, ele conquistar todo aquele mundo mediterrâneo, introduzir o grego. Vamos ver com calma isso aí, como que Deus usou toda essa situação. Às vezes as coisas estão acontecendo no mundo, estão acontecendo na história, parece que não tem Deus por trás, mas Deus usa todas as coisas. E Deus usou grandemente essa questão do Alexandre o Grande se tornar um conquistador e helenizar os povos aonde ele conquistava. Significa helenizar, significa trazer a cultura grega para os povos ali. Tá certo? Vamos ver com mais detalhes agora. Vamos falar um pouco do hebraico. Então, o hebraico é a língua dos hebreus. De acordo com Gênesis 14, 13, ela é usada em quase todo o Antigo Testamento. Uma curiosidade, não possuía vogais. Já pensou? A gente que está acostumado a E, I, O, U, e no hebraico não tem vogal, só consoante. É isso mesmo. O alfabeto hebraico era formado de 22 consoantes.
E aí eu lembro que eu já falei com vocês a respeito do Salmo 119. O Salmo 119 tem 22 parágrafos, vamos falar assim. Cada parágrafo inicia-se com a letra do alfabeto, uma letra do alfabeto. E as 22 letras são usadas ali no Salmo 119. 22 parágrafos, cada parágrafo, ou vamos falar assim, cada conjunto de 8 versículos forma um parágrafo. Na nossa Bíblia não dá para perceber muito bem isso. Mas, se bem que algumas traz lá, sempre que começa um desses parágrafos, está em negrito a primeira letra. Não tem o correspondente em português, mas cada letra que começa ali é uma letra do alfabeto hebraico. Como se fosse A, B, C, D. É um acróstico, vamos falar assim, para quem gosta de poesia, conhece poesia, tá certo? Então é um acróstico. Muito bacana essa atitude, foi Davi que escreveu, né? Exaltando a palavra de Deus e usando as 22 consoantes que formavam o alfabeto hebraico, tá certo? Então vamos lá. A palavra para Deus era um tetragrama de consoantes. 4 letras, né? Tetra, 4 letras. Y, H, W, H, correspondente nosso aqui em português. A pronúncia aproximada é Yahvé, aí tem várias pronúncias. Justamente porque não tinha as vogais, então as pronúncias eram passadas oralmente, vamos falar assim. E pode ser Yahvé, Javé, Javá, Jeová. Então isso que significa o tetragrama que corresponde a Deus, tá certo? O idioma hebraico foi praticamente extinto, mas ressurgiu no final do século XIX. Interessante. O hebraico, quando veio o exílio da Babilônia, pouco a pouco o hebraico foi sendo substituído pelo aramaico, e aí, até na época de Jesus, se falava aramaico, e praticamente se perdeu o hebraico. Olha só, por volta do ano 400, podemos falar assim, se perdeu o hebraico e é resgatado, o idioma é resgatado lá pelo ano 1880, alguma coisa. Teve lá um judeu russo que se interessou em fazer o resgate da língua hebraica e realmente ele conseguiu, e a língua hebraica ressurgiu, ressuscitou. Então, é um item bastante interessante. A língua hebraica é tida como uma língua sagrada, né? Eles creem que Deus usou a língua hebraica para trazer os seus escritos, seus registros sagrados. Tá bom? Vamos avançar, vamos falar um pouquinho mais do hebraico aqui. A Bíblia hebraica é conhecida pelo acrônimo Tanakh, sendo o T de Torá. O que é Torá? Eu deveria ter falado, acredito, na outra semana, na outra aula. Torá é igual ao Pentateuco, os 5 livros de Moisés, que é a lei. E a Torá era muito apreciada. Uma sinagoga judaica, ela poderia não ter alguns exemplares de alguns profetas, etc. e tal, mas sempre acharia ali uma cópia da Torá, dos 5 livros de Moisés. Então o T é de Torá, a lei. O N de Tanakh, na palavra Tanakh, é de Neviim, referindo-se aos profetas e livros históricos. Os livros históricos, às vezes, são falados que são os profetas anteriores, algumas designações desse tipo. E o K de Ketuvim são os livros poéticos. Então, se você ver a aula anterior, as seções do Antigo Testamento são essas. E ao referir-se ao Antigo Testamento,
você não deve falar Antigo Testamento para um judeu. Você deve falar a Bíblia hebraica. Porque para os judeus, a Bíblia, judeus ortodoxos, tal, a Bíblia compõe-se do Antigo Testamento, certo? Para eles não tem o Novo Testamento, ok? Então muitos não aceitam que o Cristo já veio e iniciou uma nova era, como os cristãos aceitam. Para eles ainda a Bíblia é o Tanakh, então a Bíblia hebraica, tá certo? Então quando você se encontrar com um judeu, conversar com um judeu, fala que é a Bíblia hebraica, tá certo? Não fale Antigo Testamento, porque para eles não passou, ainda está vigorando, está valendo ainda. Vamos lá, vamos avançar um pouquinho, vamos falar um pouco do aramaico. Então, o aramaico era o idioma falado na Babilônia, onde os judeus foram exilados por 70 anos. As datas sempre são aproximadas, você pode ver alguns registros, pouco mais, pouco menos 606, pouco mais, pouco menos 536, tá? Mas nós colocamos aí, de 606 antes de Cristo a 536 antes de Cristo, o povo ficou exilado na Babilônia. E que língua se falava ali? O aramaico. Então, o hebraico foi sendo substituído no uso diário pelo aramaico. E alguns livros do Antigo Testamento, e é interessante que esses livros também são livros próximos desse período do exílio. Por exemplo, Daniel, que relata o próprio exílio, alguns trechos de Esdras, que Esdras é pós-exílio, e Jeremias, que também está ali no momento do exílio, tá certo? Muito próximo do exílio ali. Então nós temos esses trechos em aramaico. Esdras, o livro de Esdras, do capítulo 4, versículo 7, até o capítulo 6, versículo 18. E depois, no capítulo 7 de Esdras, versículo 12 até o 26. O livro de Jeremias, o profeta Jeremias, capítulo 10, versículo 11. Daniel, então, capítulo 2, versículo 4 até 7, 28. Então, esses registros foram feitos em aramaico, ok? Não podemos excluir, porque faz parte da língua, uma das línguas originais da Bíblia. Agora vamos entrar no assunto do grego. O grego, conhecido como koiné, helenístico ou alexandrino, é a língua usada no Novo Testamento. E devido à helenização da região, a Bíblia hebraica, que é o Tanakh, que eu falei, foi traduzida para o grego entre os séculos 3 a.C. e 1 a.C., por um grupo de 72 rabinos. E ficou conhecida como a Septuaginta. Essa versão é famosa. É uma versão trazida do hebraico para o grego por 72 rabinos, 6 rabinos de cada tribo de Israel. Das 12 tribos, cada tribo cedeu 6 rabinos para compor esse grupo de 72 rabinos. Disse também que essa versão foi feita em 72 dias. Tá certo? Tem registros que também falam sobre isso. Então, por isso chamada Septuaginta, fazendo alusão ao número 70, 72 rabinos, 72 dias, e assim ela também é conhecida com algarismos romanos 70, tá ok? Essa versão do hebraico para o grego, estamos falando do Antigo Testamento, estamos falando do Tanakh, estamos falando da Bíblia hebraica, não se perca. Essa versão permitiu que outros povos tivessem acesso às Escrituras. Outros povos, além dos judeus, também tiveram acesso às Escrituras. E aqui nós temos uma referência de Atos,
capítulo 8, versículo 27 e 28. Eu vou ler para vocês aqui na minha Bíblia. É um relato bastante interessante de um eunuco. Esse eunuco era etíope e ele tinha ido para Jerusalém para adorar. Então, ele provavelmente era um prosélito, alguém que foi convertido ao judaísmo. Então, o versículo 27 fala o seguinte: eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, quem é Candace? Rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém. Uma pessoa de alta posição, uma pessoa de confiança da rainha, e ele foi adorar em Jerusalém. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Provavelmente, eu estou falando agora, provavelmente, ele tenha adquirido uma cópia de Isaías ali em Jerusalém, certo? Era fácil adquirir uma cópia? Não, mas ele tinha uma alta posição, ele devia ter recursos, e ele conseguiu uma cópia, o rolo do livro de Isaías, e ele estava lendo no seu carro. Quando falo carro aqui, é puxado por cavalos, tá certo? Não são os nossos carros de hoje. E aí teve toda uma situação que o Felipe se aproximou, tal. Mas o que eu quero dizer, o que ele estava lendo ali? Em que língua ele estava lendo? Ele estava lendo na língua grega. É uma tradução da Septuaginta. Como os povos ali, os etíopes também tinham acesso ao grego, ele também conhecia o grego e ele podia ler em grego. Está vendo? Então o Senhor usou as conquistas de Alexandre o Grande, que ele helenizava os povos, ele trazia a cultura grega, era o idioma, os costumes, esportes, também devia trazer um pouco de adoração aos deuses, mas com isso, e também muita leitura, eles gostavam de livros. A biblioteca de Alexandria era muito famosa, a maior biblioteca por muitos anos, tal. Então, havia essa questão de Deus ter usado essa língua grega naquele período, até antes de Cristo e no tempo do Senhor ali, depois que o Senhor ascendeu, esse fato se deu aqui no livro de Atos. Então é interessante nós vermos também que a língua é koiné, né, esse idioma conhecido como koiné, que significa comum, helenístico, porque está relacionado aos gregos, e alexandrino, porque foi o Alexandre que fez essa difusão da língua grega entre os povos ali. Tá certo? E para nós é muito interessante, porque essa língua grega é muito rica. Quando nós vamos aos detalhes, dá um exemplo. Para nós, vida é vida, se a gente falar vida, mas na Bíblia, vida tem 3 termos que vêm do grego. Bios, que é a vida material, a vida física, psique, que é a vida psicológica, e zoé, que é a vida divina. Então veja, às vezes na nossa Bíblia está traduzido como vida, mas no grego ela tem um significado, tem um detalhe maior do que no português. Tá certo? Então tem muitas coisas. Amor, por exemplo, a palavra amor. Amor nós temos eros, nós temos filéu e temos ágape. Também 3 designações para amor, que muitas vezes é traduzida simplesmente como amor. Então, o amor eros é um amor mais físico, o amor filéu é um amor fraternal, e o amor ágape é o amor de Deus. Tá certo? Então veja como Deus usou essa língua grega para escrever o Novo Testamento. Então, a língua do Novo Testamento é o grego. E o que aconteceu com a Bíblia hebraica? Também foi traduzida para o grego. Tá ok? Nós vamos ver mais detalhes um pouquinho mais para frente.
Vamos lá. Vamos falar agora sobre o cânon da Bíblia. Cânon vem do grego e quer dizer cana ou régua, ou seja, um padrão. Então, quando nós falamos de cânon, significa que tem que passar por uma régua, tem que passar por um padrão. Algo tem que se encaixar dentro daquele padrão, tá certo? E aqui nós vamos falar do cânon da Bíblia. Então, os livros, para entrarem no cânon da Bíblia, devem passar por um padrão. É o termo usado para definir o conjunto dos livros considerados de inspiração divina. Então, os livros para entrarem no cânon, o que é o cânon? O cânon da Bíblia é o conjunto dos livros aprovados, que receberam essa chancela de que são livros inspirados por Deus. Tá certo? Então, quando fala do cânon bíblico, nós pensamos nos 66 livros da Bíblia. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Ok? O cânon do Antigo Testamento foi aprovado pelos judeus religiosos. Vamos falar um pouco disso. Então veja, quando lá por volta do ano 300 a.C., a coisa já estava bem definida com relação aos livros que deveriam fazer parte da Bíblia hebraica ou do Antigo Testamento para nós. O cânon do Novo Testamento foi confirmado em concílio pela Igreja no século IV. Então houve muitas discussões, muitas especulações, quase que Apocalipse fica de fora, quase que 2 Pedro fica de fora, tal. Mas, por fim, debaixo do arranjo soberano de Deus, temos consagrado esse cânon de 27 livros do Novo Testamento. Vamos ver mais para frente também quando que aconteceu isso e como se deu. Eu vou falar um pouco a respeito dessa palavra cânon, que é cana ou vara de medir. E alguns versículos da Bíblia usam esse termo. Então, Ezequiel 45, agora estou usando aqui abreviaturas, porque nós já estamos avançados, não é? Então, Ezequiel, capítulo 40, versículo 5. Vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir. Só para a gente ter noção, porque essa palavra cânon, que vem do grego, está referindo-se a vara de medir, uma cana de medir. E Apocalipse 11, 1 também fala, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus. Então, uma vara, como se fosse uma régua. Nós temos réguas de 30 centímetros, nós temos o metro, tudo é padronizado, essas medidas são padronizadas. Então, quando nós falamos de cânon, nós pensamos em algo definido, um padrão, uma prova, um teste que o livro deve passar para fazer parte das Escrituras Sagradas. Tá certo? Muito bem, vamos avançar aqui e vamos falar a respeito desse cânon. Quais são os livros que devem entrar no cânon? 2 Pedro 1, 20 e 21. Nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Qual que é o padrão? O padrão é esse. Homens santos, homens separados, que falaram da parte de Deus, não por vontade humana. Lembra que eu falei também a respeito de livros? Um livro deve ser escrito quando Deus manda. E assim, os livros da Bíblia foram escritos porque Deus mandou os escritores fazerem o registro do que Deus estava falando. Tá certo?
Deus mandou Moisés escrever, Deus mandou Jeremias escrever, Deus mandou Isaías escrever e assim por diante. Então, não é por vontade humana, mas é movidos pelo Espírito Santo. Muitos deles falaram coisas ali que eles nem imaginavam do que se tratava de uma maneira plena, mas eles falaram porque foram movidos pelo Espírito Santo. E Deus selou o que eles falaram, porque Deus mesmo separou e usou esses homens para escreverem a sua palavra. E esses livros que falam, que são o falar de Deus, eles fazem parte do cânon da Bíblia. O Senhor também fala em Hebreus, capítulo 1, eu lembrei agora, queria falar para vocês. Hebreus, capítulo 1, fala assim, ó, havendo Deus, quando a gente fala capítulo 1 e começa a ler, porque já é o versículo 1 também, tá? E, normalmente, se a gente fala capítulo 2 e começa a ler, é porque é o versículo 1. É praticamente uma convenção isso. Bom, Hebreus 1, 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Então Deus falou aos pais pelos profetas. Aqui o autor de Hebreus está falando que as palavras do Antigo Testamento foram faladas aos pais pelos profetas. Mas quem falou? Deus falou de muitas maneiras. Aí no versículo 2 ele fala, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. Então nós temos aqui o Antigo e o Novo Testamento. Tá certo? O Filho fala através dos seus profetas, seus apóstolos no Novo Testamento também. Amém? Vamos avançar, continuando a respeito do cânon da Bíblia. O escriba Esdras compilou todos os livros reconhecidos, por volta de 457 a.C., faltando apenas Neemias e Malaquias, que ainda não haviam sido escritos na época. Após esse grande trabalho de Esdras, formou-se um grupo de escribas, chamado de a Grande Sinagoga, que continuou a tarefa de concluir a Bíblia hebraica. Sua definição deu-se por volta do ano 400 a.C., e seu conteúdo era igual ao Antigo Testamento que conhecemos hoje. Tá? Então, como nós já vimos, é o Tanakh, Torá, Neviim e Ketuvim. A lei, as histórias, os profetas e os livros poéticos. Então veja, no ano 400, a Bíblia, o Antigo Testamento, estava compilado, composto pelos livros que nós temos hoje também. Tá ok? Então isso é um trabalho realizado ali de aglutinar os livros que foram escritos com inspiração divina no Antigo Testamento. Vamos lá. Em 277 a.C., um grupo de 72 tradutores, 6 representantes de cada tribo de Israel, chamado de Septuaginta, fez a versão na língua grega do Antigo Testamento, confirmando assim os livros componentes da Bíblia hebraica que os cristãos herdaram como parte das Escrituras Sagradas. Então veja, está aí registrado no ano 277 a.C., essa versão para a língua grega foi concluída. Como eu disse, 72 rabinos, 6 de cada tribo, cada uma das 12 tribos de Israel. E, provavelmente, não posso afirmar categoricamente, 72 dias também levaram para fazer essa versão, essa tradução do hebraico para o grego. Isso confirma o cânon do Antigo Testamento, tá? Então, estamos falando a respeito do Antigo Testamento. Vamos prosseguir e falar a respeito do Novo Testamento. O Novo Testamento é composto por 27 livros, no entanto, muitos escritos foram produzidos nos anos iniciais da igreja. Mas nem todos foram reconhecidos como divinamente inspirados.
muitas especulações foram feitas sobre quais livros seriam canônicos. O fato é que no ano de 397 DC, depois de Cristo, houve um concílio em Cartago, África, confirmando os livros do Novo Testamento como temos na Bíblia Sagrada de hoje. Com relação ao Novo Testamento, parece que todos os cristãos, de uma forma uniforme, adotaram esses 27 livros. E a confirmação se deu no final do século IV, 397 DC, num concílio na cidade de Cartago, na África. Veja, é interessante a gente perceber que muitos escritos foram produzidos. Então, às vezes você ouve falar evangelho de fulano, evangelho de ciclano, que não está na Bíblia. Então, muita coisa foi produzida, mas nem todas tiveram a aprovação, não passaram pelo cânon, pela vara, pela cana de medir, e não foram colocados como parte das Escrituras Sagradas. Tá certo? Então, muitas palavras também fantasiosas surgiram nesse momento, muitas lendas, muitas coisas assim, da imaginação do homem surgiram, muitos escreveram usando o nome dos apóstolos, é uma série de coisas que foi feita, mas graças a Deus o Senhor não aprovou nada disso, e o que entrou são esses 27 livros. Estamos contentes com esses 27 livros do Novo Testamento, né? Graças a Deus. Vamos prosseguir. Muitos outros registros foram feitos nos anos iniciais da igreja. Todavia, nem todos foram reconhecidos como divinamente inspirados. É um reforço para nós entendermos que muita coisa pode ter surgido e muita coisa que vem sendo falada pode vir daí, tá certo? Eu não vou entrar em detalhes, mas muitos evangelhos foram escritos, muitas cartas foram escritas e muitas coisas fantasiosas rodaram por aí, tá certo? Mas nós ficamos com o cânon da Bíblia. Eu falo canon, né? Alguns falam canon. Alguns têm a tendência a falar meio inglês, né? Canon. Mas eu creio que canon ou canon está correto. E, enfim, a vara de medir que a Bíblia usou para admitir os livros que compõem a Bíblia hoje. É interessante notar que várias vezes os autores bíblicos citam passagens de outros autores, confirmando a canonicidade dos livros. Por exemplo, Mateus menciona trechos dos profetas. Isaías, aqui tem os versículos, Miqueias, versículo ali, Oséias, Jeremias, Jonas, Zacarias, Daniel e um salmo de Asaf. Pelo menos uns 8 aí do Antigo Testamento, Mateus cita no Novo Testamento. Ou seja, ele está confirmando, e aquelas profecias estão sendo concretizadas no Novo Testamento. Profecias que falam de Jesus, as profecias messiânicas, são concretizadas no Novo Testamento. Então, isso traz uma aprovação, uma clareza com relação àquilo que foi falado no Antigo Testamento, que realmente foi Deus que inspirou. Falar que a Virgem conceberá, quem que pode falar isso? Isso foi trazido por Mateus como confirmação no nascimento de Jesus, que a Virgem concebeu e deu à luz um filho, ao qual pôs o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, fala também do Jonas. Aqui, essas abreviaturas, a indicação aqui, não são dos livros que estão aqui, são do livro de Mateus, tá? Então, capítulo 12, 39 de Mateus, fala a respeito do profeta Jonas. O que Jonas fez? Jonas fugiu. E ele escreveu, ele fez o relato do que aconteceu, da sua experiência, no seu livro de profecias. E o Senhor falou para aquela geração, olha, eu não vou dar nenhum sinal, só vou dar o sinal do profeta Jonas,
que assim como Jonas esteve 3 dias no ventre, no coração da terra, lá no coração do grande peixe, o Filho do Homem estará no coração da terra. E assim é, tá? Então você pode confirmar. O Senhor falou de Jonas, então está confirmando a canonicidade do livro de Jonas. Amém? Vamos prosseguir? É interessante, né? E aqui eu estou falando apenas de Mateus. Quando Pedro fala no primeiro discurso, ali fala primeiro discurso, eu não gosto muito dessa palavra discurso, né? Mas a primeira mensagem que Pedro dá, ele cita Joel, por exemplo. Ele cita Salmo. Então, veja, o que os apóstolos falam no Novo Testamento traz confirmação da canonicidade dos livros do Antigo Testamento. Amém? Vamos avançar então? Vamos lá. 2 Pedro 3, 15 a 16, Pedro falou o seguinte, olha lá. 2 Pedro 3, 15 e 16. Igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Por que eu coloquei aí esse versículo? Para a gente entender que Pedro, ele também tinha acesso ao que Paulo escrevia. Nenhuma das cartas de Paulo, pelo que se sabe, foram endereçadas a Pedro, tinha Pedro como destinatário. Mas ele tinha acesso, porque ele está falando que as pessoas deturpam, as pessoas não entendem, os ignorantes e tal, e as coisas são difíceis de entender. Então, essas cartas de Paulo se tornaram correntes, se tornaram públicas para o meio cristão, para o meio dos irmãos ali. E olha, o que Pedro fala? Pedro fala o seguinte, Paulo faz em todas as suas epístolas, há coisas difíceis de entender, que os ignorantes instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Você percebeu o que Pedro fez aqui? Pedro colocou os escritos de Paulo em igualdade com as demais escrituras. Então, para Pedro, os escritos de Paulo alcançaram o padrão exigido. O cânon, a vara de medir. Para Pedro, Paulo estava falando a palavra de Deus. Isso também é uma confirmação. Não é interessante? Muito interessante. Vamos avançar, então. Ao mencionar todas as epístolas de Paulo, percebemos que Pedro tinha conhecimento delas. Embora não fosse o destinatário de nenhuma delas, Pedro leu as epístolas de Paulo, o que mostra que elas se tornaram públicas. Pedro diz que alguns deturpavam as cartas de Paulo, como deturpavam as demais escrituras. Isso quer dizer que o apóstolo Pedro deu status de escritura às epístolas de Paulo. No entanto, nem todas as epístolas de Paulo fazem parte das escrituras. Paulo cita uma carta que ele escreveu para Laodiceia, na sua carta para Colossos, ele cita essa carta, mas essa carta não faz parte do cânon da Bíblia. Tá ok? Pode ser que seja algo que ele já tinha falado, então seria redundância incluir o que ele fala ali na carta para os de Laodiceia. Livros apócrifos. Que são livros apócrifos? Então, já falamos sobre o cânon, e agora vamos falar sobre os livros apócrifos. Livros apócrifos são aqueles que não têm a autenticidade comprovada. Não atingiu a medida, não passou pelo padrão. Então, a sua autenticidade não é comprovada. Como eu falei, no início, muitas coisas foram escritas. Alguns tomavam o nome dos apóstolos. Hoje nós falamos de fake news, tá certo? Então, naquela época, tinha
as fake cartas, os fake evangelhos, tá certo? Porque era muito fácil também, porque a comunicação não era tão intensa como hoje. E mesmo hoje, que dá para comprovar muita coisa, muita gente muita gente é enganada pelas fake news, certo? Pelas mensagens falsas. Então imagine naquela época que também muitos escreviam coisas e transmitiam como se fossem verdadeiras, mas não eram. Então esses livros são apócrifos. O conteúdo desses livros não é citado pelo Senhor Jesus nem pelos apóstolos. Um indício de que não tem autoridade apostólica. Tá certo? Usando esse critério, Jesus não cita, então não deve estar incluído na Bíblia. Livros apócrifos foram incluídos em algumas Bíblias de grupos cristãos específicos. Bom, tem Bíblias que têm mais de 66 livros. Normalmente a questão está no Antigo Testamento. Mas também em outros lugares, em outros continentes, também tem outras diferenças. Tá certo? Alguns livros foram tidos como canônicos e entraram na Bíblia de determinados grupos, tal. Mas nós não vamos fazer uma polêmica em cima disso. O que nós queremos é desfrutar daquilo que Deus deixou para nós. Tá ok? Então, para nós, vamos ficar com os nossos 66 livros. 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. Amém? Alguns menos avisados questionam sobre a retirada de livros da Bíblia, quando na verdade o questionamento deve ser quanto ao acréscimo de livros, no caso, os livros apócrifos. De qualquer forma, esses livros apócrifos trazem sobre si uma interrogação, uma dúvida. Então, não deveriam ser incluídos. E aqui, eu falo isso porque já passei por essa situação, né? Alguém perguntou, por que a sua Bíblia não tem tantos livros quanto outra Bíblia e tal? Mas é que a Bíblia que nós usamos comumente, ela é confirmada, como nós já vimos tudo até agora, tudo foi confirmado na história dos judeus, no Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, o Novo Testamento, o concílio da igreja ali. Então não há necessidade de outros livros. E essa inclusão de mais 7 livros, ou coisa assim, se deu no século XVI e XVII ainda. Então veja, depois que já passaram muitos anos, muito tempo, muitos séculos, com uma Bíblia já definida, e aí, num concílio de Trento, se não me engano, aí houve a inclusão desses livros apócrifos. Tá certo? Enfim, vamos ficar com os nossos 66 livros mesmo. Ainda falando a respeito do cânon da Bíblia, eu queria destacar esse versículo. HB, Hebreus 2:1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Então agora eu quero chamar você para a experiência. Se apegue ao que essa verdade, ao que a Bíblia traz para você. Se apegue às verdades ouvidas, lidas, constatadas na palavra, para que você não fique sem rumo, para que você não se desvie, não se apostate da fé. Então, o mais importante de sabermos tudo isso
é termos firmeza, é termos segurança. Ainda vamos falar sobre os manuscritos que são confiáveis. A história de tudo isso é tremenda, é maravilhosa. Então vamos nos apegar com firmeza a tudo que nós estamos ouvindo, recebendo na palavra de Deus. E assim nós não vamos nos desviar, nós não vamos perder o rumo, nós não vamos errar o alvo, ok? Vamos ter uma experiência cada vez mais profunda com a palavra. E agora chegou o momento de nós deixarmos umas perguntas para você fixar o que nós falamos até agora. Vamos lá. Perguntas. Primeira pergunta. Quais são as línguas originais da Bíblia? Ficou fácil de responder, não é? Segunda, o que significa cânon? O que significa cânon? Então você pode escrever o significado literal e também o que é, no nosso caso aqui, com relação à Bíblia. Cite alguns versículos do Novo Testamento que são referências aos profetas do Antigo Testamento. Então, aqueles que eu marquei ali de Mateus não estão valendo. Você vai na sua Bíblia e vê lá, Paulo citou algum trecho do Antigo Testamento, vou marcar aqui. Pedro citou, vou marcar aqui, tá certo? João citou, também vou marcar aqui. Então, no Novo Testamento, você procura citações do Antigo Testamento, tá ok? Dos profetas do Antigo Testamento. E, próxima pergunta, que são livros apócrifos? Ok? Abordamos todos esses assuntos, falamos sobre esses itens. Ainda temos mais 3 itens para falar a respeito da breve história da Bíblia. E espero que você nos acompanhe na próxima aula, nas próximas aulas. E esperamos principalmente que você seja, vou usar um termo aqui, tá bom? Espero que você seja um apaixonado pela Bíblia. Alguém que ame a Bíblia, que ame a palavra de Deus e use seu tempo para conectar-se com Deus. Assim como a gente chega num lugar e tem conexão para conectar o celular, a gente deve chegar num lugar, tem algum lugar aqui onde eu possa ler minha Bíblia e eu possa me conectar com Deus? Olha que maravilha, né? Então, ficamos por aqui e desejamos que todos vocês tenham uma evolução, um progresso na experiência com a palavra de Deus. Não é só encher a cabeça, mas é encher seu coração do Espírito que dá vida. Tá certo? A letra mata, mas o Espírito dá vida. Então, nós esperamos que o Senhor nos abençoe e possamos nos encontrar em outras aulas no futuro, mais para frente, possamos encontrar novamente. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua saúde, Deus te guarde, Deus abençoe nosso país. Nós precisamos muito do Senhor nesses tempos difíceis, por isso nós oramos e invocamos o nome do Senhor. Vou terminar invocando o nome do Senhor. Ó Senhor Jesus, amém.